Vamos falar um pouquinho sobre a motivação nas organizações. É importante entender que a motivação ela funciona como o resultado da interação entre os indivíduos e a situação que o envolve. Essa é uma fala de Chiavenato que traz em sua literatura, em sua fala, a importância dos gestores estarem conectados e motivando continuamente as pessoas dentro de uma organização. Motivação é relacionada com 3 aspectos que é importante tanto a área de recursos humanos como o gestor estar atento, compreender e entender. Primeiro, a direção do comportamento, que é o que? O objetivo, o que se espera, né? A força de intensidade do comportamento, o esforço, né? Que esforço é necessário para que esse comportamento se desenvolva, para que esse comportamento desse indivíduo esteja constantemente motivado. E a duração e persistência desse comportamento, que é com relação à necessidade. Além disso, quando uma pessoa está motivada, ela tende a trabalhar arduamente, né? Ela se dedica, ela está muito mais proativa. Porém, é necessário que o gestor direcione esse esforço, assim como a intensidade da atividade. Às vezes o profissional está direcionando uma intensidade numa tarefa que não é tão emergente, que não é tão necessária, quando na realidade ele precisa estar focado, direcionando o seu esforço para uma ação muito mais significativa para a organização. Então, o líder ele precisa estar atento a esse direcionamento. Porque a motivação, ele é um ato contínuo, ele é um processo de satisfação das necessidades individuais que acabam redundando também nas necessidades organizacionais. Tem que existir aí, na verdade, uma interação, né? E o indivíduo motivado, ele acaba superando realmente as necessidades organizacionais, ele acaba impactando positivamente. Vários fatores podem motivar um profissional. A gente trouxe rapidinho uma forma, né, de aportar a questão das necessidades dos indivíduos. A gente traz aí a pirâmide de Maslow, né, que desde 1954 então, ele fez estudos que os seres humanos aí tem 5 necessidades que são prioritárias. Ele começa lá na base da pirâmide com as necessidades básicas, a segurança, né, as necessidades sociais, as necessidades de reconhecimento, né, e de autorrealização. Então, o gestor pode se basear, existindo aí vários fatores, pode se basear aí na hierarquia das necessidades de Maslow, porque os profissionais, eles agem aí nesse contexto em muitos momentos da sua caminhada profissional. Além disso, quando a gente fala de autorrealização, o profissional ele tem essa necessidade de estima, né? Essas necessidades de interação social, essas necessidades de sentir-se seguro, de atender às necessidades fisiológicas enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Então o gestor ele precisa estar atento a esses aspectos quando se trata do processo de motivação, porque na medida em que o indivíduo atende essas necessidades, então quando ele consegue atender às necessidades básicas, ele vai para a segunda hierarquia. Então ele vai aí galgando as necessidades à medida que ele vai conquistando as primeiras necessidades. Por isso que o gestor ele precisa estabelecer metas, ele precisa dar feedbacks positivos e construtivos continuamente, né, sempre baseando em pontos fortes, recompensas e formação de laços sociais, que é essencial para os indivíduos, assim como para o gestor. A motivação, portanto, se trata de forças internas da pessoa que afetam a direção, a intensidade e a persistência de seu comportamento voluntário. Lembrando que ninguém motiva ninguém. O que o gestor pode fazer é estimular esse profissional para que ele se sinta motivado, né? Então, é importante esse entendimento, né? O gestor ele tem que estar constantemente motivando, dando feedbacks produtivos, feedbacks enaltecendo os pontos fortes, não que ele não possa dar feedbacks de melhoria, né? Mas sempre de uma forma positiva, de uma forma interativa, para que esse profissional se sinta realmente motivado a continuar, né, a manter-se aí com foco no seu desenvolvimento e no desenvolvimento da organização. Porque o profissional motivado, ele excede determinado nível de esforço, né? A intensidade dele passa a ser muito maior, assim como a persistência, né? Ele sabe que ele precisa atingir meta e ele aí não vai
ter nenhuma resistência com relação a realmente fazer com que o atendimento dessas metas sejam atingidas dentro da organização, desde que o gestor esteja dando apoio, estando dando suporte, estando sempre direcionando a sua atuação profissional. Além disso, é importante que se perceba que existe aí uma motivação não só cognitiva de conhecimentos, né, racional, mas emocional, né? Então o profissional, quando a gente fala dos feedbacks aí de positivos, dos feedbacks aí de desenvolvimento contínuo, é importante porque afeta muito o emocional. Então quanto maior, né, essa inteligência emocional ser despertada, ser desenvolvida, maiores as possibilidades do processo de motivação ser sempre um contínuo, né? E aí existe desafios para os líderes, né? O que impulsiona o envolvimento dos funcionários? Para que eles saibam quem impulsiona, ele precisa conhecer o profissional, ele precisa entender o profissional na sua individualidade, né? O que ele tem de conhecimento, o que ele tem de habilidades, quais são os comportamentos desse profissional, quais são os desafios de conhecimento que ele tem, que competências técnicas ele precisa desenvolver para que ele se mantenha sempre produtivo e motivado a trabalhar sempre mais e melhor. Além disso, é importante o estabelecimento de metas para que ele se sinta engajado, para que exista aí uma justiça organizacional, e ele precisa compreender a organização como um todo. Isso significa que o processo de comunicação tem que ser muito efetivo, tem que ser muito eficiente, né? A relação aí tem que ser de muito diálogo, de muita compreensão, de muito entendimento. Tem que saber o profissional o que acontece na empresa, ele precisa estar antenado, conectado, né? Foi-se o tempo em que tudo era escondido na gaveta, no relatório. Hoje, quanto mais aberto for o diálogo, for a interação, o conhecimento do que passa dentro da organização, muito mais motivado e pertencente àquela organização o profissional vai se sentir. E aí existe também o grande desafio, ele espera por oportunidades de desenvolvimento. Então o gestor ele precisa ter foco nessa formação continuada, né? Ele tem que pensar na gestão do conhecimento desse indivíduo dentro da organização. Nesse cenário todo, o gestor ele tem que ficar atento a, primeiro, os impulsos e as emoções que os profissionais produzem, que vão gerar necessidades. O autoconceito, as normas sociais e a experiência também regulam as decisões motivadas, né? Então, essas normas sociais o profissional tem que conhecer, mas não só conhecer, ele tem que entender por que elas existem, né? Essa experiência que ele tem, o que ele pode contribuir com a organização, esse autoconceito que ele tem dele, como que o gestor alimenta esse autoconceito, como que o gestor dá esses feedbacks, como que o gestor respeita essas experiências e essa individualidade do profissional é muito importante para que as decisões motivadas aconteçam continuamente. Porque as pessoas, quando elas são percebidas dentro da organização, elas tornam-se motivadas, prestativas, idealistas e assumem responsabilidades, ou seja, elas se envolvem com o processo de trabalho. Mas para isso elas têm que ser percebidas, o gestor tem que saber quem é ela, aonde ela está naquele contexto dentro da organização, quais são as habilidades que são bacanas e podem ser exploradas pela organização para ele mostrar as suas competências, a valorização desse profissional, né? Então ele precisa de todo esse apoio do gestor para que realmente ele se sinta motivado e estimulado, na verdade, a motivar-se no ambiente de trabalho continuamente. O tratamento, aí é um item muito importante, né? Como lidar com as pessoas? Como que o gestor pode gerar resultados satisfatórios? Quando o foco é na satisfação das pessoas, o ambiente ele tem que propiciar a criação, a inovação, o respeito, o crescimento e o reconhecimento. Não adianta o gestor só cobrar metas, né? Só estimular para que se sinta motivado, mas não dar nada em troca. Então ele tem que permitir que esse profissional participe, que esse profissional interaja, que esse profissional tenha possibilidades, né, com relação ao crescimento e que ele seja respeitado na sua individualidade. Às vezes os gestores querem que as pessoas sejam todas da mesma forma, mas é justamente a diversidade que faz com que a organização cresça e se desenvolva e que crie, né? Pessoas diferentes com ideias diferentes, o processo criativo de inovação é muito maior do que pessoas que pensam da mesma maneira.
Além disso, reforçando, o processo de comunicação ele tem que ser extremamente assertiva. Tem que existir essa escuta ativa. O gestor precisa ouvir o profissional, pensar na sua realização pessoal, que gera também a realização profissional. Ele tem que pensar em que recompensas ele pode contribuir com esse profissional para o desenvolvimento desse profissional. Considerar ideias, fatos, pensamentos, sentimentos, valores e a interação social. As pessoas, elas têm valores, elas vêm com os valores. Até que ponto o valor de um profissional conecta-se com o valor da empresa. Muitos profissionais eles deixam a organização, eles não se sentem motivados a continuar naquela organização porque os seus valores pessoais não se conectam com os valores da organização. Então, quanto mais o gestor, a área de recursos humanos, abrir bem quais são esses valores da organização e o quanto se conectam com essas pessoas, a interação será muito maior. E claro, as oportunidades de participação. Tem que haver o encorajamento, o comprometimento desses profissionais com os objetivos. E aí, claro, eles vão ser direcionados a essa oportunidade de participar, de interagir muito mais com os negócios, com as estratégias da organização. Então, entendendo que o comportamento motivacional ele tem foco na produção e no desempenho, é importante a escuta ativa, o respeito, a oportunidade, a formação contínua, a valorização financeira e a interação social. Aí tem 6 pontos que são essenciais, tanto ser entendidos pela área de recursos humanos, como pelo líder das equipes, líder das pessoas, que estejam sempre atentas a esses 6 pontos aí que geram a motivação. E Nilstrom nos traz ainda um fechamento. Quaisquer que sejam as razões, as pessoas tendem a agir com base em suas percepções. Essencialmente, cada pessoa parece estar dizendo que não reajam ao mundo objetivo, mas ao mundo julgado em termos de meus próprios valores e expectativas. É claro, os profissionais têm os seus valores, os seus princípios, as suas expectativas de crescimento e desenvolvimento, que tem que estar o quê? Conectado com os da organização. Se não houver essa conexão, não existe motivação, não existe satisfação no ambiente de trabalho. Bons estudos!